boa noite. Está começando mais um TMOV, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, e apresentarei o programa de hoje direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa TMOV, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculado à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e outros convidados. Excepcionalmente hoje, o professor Clayton Hillig não está apresentando junto comigo o programa. Porém, na próxima semana ele retorna aos nossos microfones. E você segue comigo até às 7 da noite, discutindo os mais diversos temas de interesse público. Hoje, a nossa conversa é muito especial. Nós estamos com o monge Temio Yaku-san Silva. Espero ter acertado o nome, monge. Sejam todos bem-vindos, ouvintes que estão conosco. Seja muito bem-vindo, monge. Realmente é um privilégio estar conversando com o senhor. Nós temos uma pergunta inicial que a gente faz para todos os entrevistados e que é o que dá o título ao nosso programa. O que te move? O que me move é a vida em si mesma, né? Como eu costumo falar, né? A gente flui com o fluir da vida. O fundador da minha ordem religiosa, chamado Dogen, ele tem um termo que ele usava, né? Que a gente usa até hoje, chamado Udi. Significa que nós somos ser tempo, ou seja, nós somos o tempo, né? Nós somos essa existência, nós somos essa geração. Nós é que fazemos o 2022, né? Quando tem as questões do ano novo, nós é que fazemos o ano, né? E é em grupo, não sou eu sozinho. Então, o que me move é a vida em si, o fluir da vida. Perfeito. E assim, ô monge, o senhor escolheu esse nome, né, dentro da sua filosofia. Como foi essa escolha? E o que que ele significa? Uma boa pergunta. Na verdade, esse nome não fui eu que escolhi, quem escolhe é o professor, né, de ordenação, de prática, né, a senhora citou bem no início, né, os dois nomes. Normalmente a gente usa só o último, então as pessoas me conhecem por Yaku-san apenas. Quem escolheu, né, quem escolhe esses nomes é o professor que transmite o que a gente chama de preceitos, né, que são os ensinamentos budistas, enfim. E quem me deu foi a monja Koen, né, Koen Sensei, que me deu esse nome, que foi minha mestra, que me ordenou, que me treinou e transmitiu o Dharma. Então, eu sou um professor certificado pela ordem religiosa, né, tem esse título de Sensei, se usa, mas, na verdade, é um professor do Dharma. E na verdade, assim, o Tenmyo, ela me deu recente, foi agora em fevereiro, eu não tinha esse nome, ela deu exatamente na outorga, né, desse título, digamos assim, de professor do Dharma. Tenmyo significa algo como vasta luz, grande luz, né? Ten é grande, Myo é luz. Mas o meu nome mesmo, Yaku-san, ele vai ter um pouco a minha missão de vida, talvez, e geralmente o professor escolhe por causa disso, né? Yaku-san, além de ser um mestre da nossa linhagem, né? A gente tem toda a linhagem mapeada, desde o Buda histórico até mim, né? Eu sou a 92ª geração, com Hiroshi a 91ª. Yaku-san foi um mestre chinês no passado. Yaku significa cura e San, montanha. Então, algo como montanha de cura, cura da montanha, enfim. Ai, que interessante. Muito interessante. E eu acho, então, que eu já iniciei com uma gafe, né? Porque todos os contatos que eu fiz com o senhor, eu lhe chamei de monge Temio. Não tem problema. É que Temio é um nome que é dado em sequência. A gente usa de maneira muito formal,
né? Então, não que é uma gafe, na verdade, muito pelo contrário, só que tem miojo, chamar os dois nomes é muito formal. Então, pode ser mais fácil de Yakusan, que tá tudo certo, porque o tem miojo geralmente se usa em convites, em cerimônias específicas. Não é equivocado, isso é formal demais, é só isso. É tipo eu me dirigir a ti e chamar de Vossa Senhoria, algo do tipo, sabe? Ah, nossa, que interessante. E assim, e quem é o Yaku-san? É que você é um ser humano, como qualquer outro, que ri, que chora, que se emociona, que se estressa, né? A gente vive num mundo moderno e é interessante falar disso porque, tradicionalmente, quando se fala em monge budista, se pensa no monge isolado na montanha, só rezando e só meditando. Que a gente também tem esse momento, né? A gente também faz isso em retiros, em treinamentos específicos, às vezes por anos nós fazemos isso, mas como a própria Koen Sensei fala, e tem um mestre japonês que morou na França há muitos anos e difundiu o Zen na Europa, chamado Deshimaru, ele costumava falar, ele dizia que não formava monges para ficar isolado nas montanhas, ele formava monge para realmente ir para cidades e estar junto das pessoas, né, dando exemplo. Então, moro no centro urbano, né, moro em Porto Alegre, trabalho com a área da saúde, né, normalmente monges, eles não, usualmente, né, no Japão, nos países orientais, não trabalham. Mas como o budismo é uma religião pequena no Brasil, né, nós só somos, todas as escolas budistas fazem 0,4% da população. Né? Então, o Zen vai chegar talvez a 0,1, é a segunda maior escola, porque tem o budismo terra pura, que na verdade é até mais difundido no Brasil. Então, nós somos poucos. Então, não é uma religião que culturalmente dá uma sustentabilidade, né, para praticantes e para monges. Então, a gente tem essa licença para trabalhar. Então, eu trabalho, né, na área da saúde, enfim. E então, eu sou um ser humano como outro qualquer, né, com a grande questão de estou buscando, eu fiz um pouco do que o Buda histórico fez, né? Eu ainda sigo buscando respostas, né? O Buda histórico fez isso. Ele era um príncipe, usando uma linguagem bem nossa, era um playboy, fechado, isolado, com todos os privilégios que vocês imaginarem, muito bonito, muito saudável, e ele se inquietou. Então, de repente, ele fugiu do palácio e aí ele se deparou com algumas coisas que, né, o que deixou incomodado, né? Ele se deparou com velhice, com doença, com morte, além da extrema pobreza que ele viu, e ele tentou responder algumas questões, né, para si. E aí ele sentou em profunda observação, fez várias práticas, chegou a fazer yoga, e aí ele teve o que se chama de nirvana, a iluminação, que na verdade foi um grande despertar que ele teve, e aí ele começou a entender algumas coisas, e aí ele foi ensinar. E a partir disso é que se desenvolveu toda essa linhagem, né, até agora, até minha, né, até 2022, onde a gente pratica, né, para, principalmente, acima de tudo, por uma cultura, como diz Koen Sensei, de não violência, né, mas eu sempre digo que se fala muito em cultura de paz, mas para mim cultura de paz é o fim. Eu acredito pessoalmente, né, aí é o cidadão Yaksan falando, né, também o monge, mas que para mim eu acredito muito mais na cultura do respeito como meio. Então, o respeito ele é o meio principal para a gente de fato ter uma cultura de paz. Então, sou um ser humano que tem inquietações como todo mundo, que sonha, que se decepciona, que tem raiva, né? Monge também tem raiva. Algumas pessoas já devem ter visto até com Sensei braba em algumas lives falando algumas coisas, porque a gente é ser humano. A grande questão e o grande treino nosso é, bom, estou sentindo raiva. O que eu vou fazer com isso? Né? Eu observo e que tipo de resposta eu vou dar. Então, o nosso treinamento basicamente é isso. A única diferença é essa, que eu aprendi a observar um pouquinho a raiva. Pode ser que eventualmente eu me descontrole, mas eu aprendi a olhar e falar, bom, que resposta eu vou dar? Será que vai ser uma resposta além do que eu estou sentindo? Será que eu estou exagerando na resposta? Né? Eu digo resposta ao ambiente, né? Qualquer situação. E é um pouco isso que a gente vive na sociedade moderna, né? Quando a gente olha para a ansiedade ela é uma resposta exacerbada às preocupações futuras, né? E a ansiedade aqui não é só o transtorno de ansiedade, é a ansiedade nossa do ser humano, tá? Fique claro. O senhor colocou. Antes de fazer a pergunta, eu tenho que dizer para os ouvintes que o monge ele é bem novinho. E eu aqui estou numa dúvida interna se eu chamo de senhor por respeito, por referência, ou se eu posso chamar de você.
Pode chamar de você, Dito, fica à vontade. Muito obrigado pelo novinho, não sou tão novinho assim, eu já passei dos 40. Então, agradeço imensamente o novinho, mas eu passei dos 40, né? Enfim. Então você colocou da questão da busca da resposta. O que, que o senhor pensa sobre essa questão? Será que algum dia todas as respostas serão sanadas? Ou viver é uma eterna busca por respostas, que sempre terão perguntas no nosso existir? Bom, vocês estão falando de uma universidade, né? O FSM, né? Uma universidade pública, federal, onde, obviamente, se respira a ciência, né? Das mais diversas, ciências da saúde, ciências humanas, ciências exatas e pesquisa, né? Eu sempre, e eu até como professor universitário também, sei que, na verdade, um dos papéis da pesquisa na verdade, mais do que responder uma pergunta norteadora, é disparar novas perguntas, né? Eu sempre digo Uhum. isso, né? Tanto que eu brinco, né, que nas pesquisas da área da saúde, né, que é o meu caso, sempre vai ter uma frase clássica, né? Mais estudos são necessários para tal questão. Então, assim como a pesquisa, ela também tem esse papel de disparar novas perguntas, eu acredito que a vida também, né? Talvez se a gente chegasse a todas as respostas, talvez seria tudo muito um tédio, né? Então, esse exercício constante de entender algumas questões, talvez é o que faça a grande magia da vida, né? De ter esse intervalo entre nascimento e morte, onde a gente possa, de fato, responder algumas e surgirem novas, né? Claro que com o passar do tempo, né, com a idade, né, se fala que né, da idade da sabedoria, né, quando a gente chega mais à idade, na terceira idade, enfim, a velhice, se fala que se chega a uma determinada sabedoria, mas ainda assim, mesmo na velhice, se acredita que né, que se tem ainda algumas perguntas, se tem menos perguntas, mas essas perguntas surgem porque olha quanta coisa acontece na nossa existência, né? Então, eu acredito muito nas perguntas enquanto, assim como eu falei, em perguntas disparadoras, né, perguntas norteadoras de pesquisa, eu acredito muito em perguntas norteadoras para a vida, né? E acho que é isso que nos lança ao que a psicanálise fala de pulsão de vida, né? A gente Uhum. estar aqui trabalhando, evoluindo como pessoa, né? Então, eu acredito muito nessa questão das perguntas. E espiritualidade é isso, né? O conceito de espiritualidade, acadêmico, inclusive, é exatamente a busca de respostas por aquilo que transcende ao eu, né? Então, quando eu me pergunto coisas como, né, quem sou eu, de onde eu vim, o que acontece depois que a gente morre, eu não preciso ter essas respostas prontas, né? Até porque o que acontece depois que a gente morre, o que a gente vai ter são crenças, eu posso ter crenças muito fortes, mas eu não tenho certezas. E é a partir dessas crenças que a gente vai navegando, né, ao longo da vida, com essas perguntas, digamos assim, né? E a espiritualidade nos joga nesse lugar, né? Da gente eventualmente se fazer algumas perguntas, né? Por que comigo? Por que com o mundo? E a espiritualidade nos joga, e eu estou falando isso, né? Independente não tá, de religiosidade, né? Não está atrelada a nenhuma religião. Na espiritualidade, qualquer ser humano ele vai se fazer essas perguntas existenciais básicas, né? Então, na Uhum. filosofia se faz, né? Então, Uhum. acredito muito nas perguntas. Ai, perfeito. Em que momento tu decidiu que seria monge? Então, como é que começou isso, né? Bom, eu sou da área da saúde, como eu falei antes, né? Eu sou médico de formação, eu sou médico de família e comunidade, e atuando, né, na atenção primária, nas unidades, em um determinado momento, eu senti a necessidade de procurar práticas integrativas complementares para exercer nas comunidades, né? Então, uma das coisas que já tinha me chamado a atenção muito antes de ser prática eram as ciências contemplativas da meditação, né, digamos assim. E então eu fiz um curso de praticante de mindfulness, né, que é a meditação de atenção plena, e de instrutor, então eu queria, né, exatamente aplicar isso com as pessoas. E durante o curso eu descobri que, na verdade, o mindfulness, eles deram uma destilada, e é uma destilação, eles fizeram uma espécie de destilação acadêmica, onde o mindfulness, na verdade, ele é todo permeado do conhecimento da religião budista, né? E ele é uma mistura, na verdade, de duas técnicas, digamos assim, de duas escolas budistas diferentes, que é da meditação Vipassana, que é do budismo Theravada, que é do Sudeste Asiático, que se usa muita respiração, e do Zazen, que é, obviamente, da minha ordem Zen budista. Então, quando eu me deparei com isso, me acendeu uma luzinha e falei, peraí, vamos na fonte, né, então?
o mindfulness talvez não dê conta, vamos na fonte. E aí eu descobri, obviamente, que tinha um Zendô, né, um local de prática zen, pertíssimo da minha casa, em Porto Alegre, e daí já comecei, sentei em zazen e falei, é isso. E aí comecei a praticar, segui praticando, e menos de uma semana depois ia ter um retiro que eu já fui fazer, e de cara, né, esse centro, ele era, na época, orientado pela Monja Coen, que nem tinha esse boom todo, ela não era, né, tão conhecida pelo YouTube, pelos livros, tinha poucos livros escritos, era conhecida da comunidade só, e foi maravilhoso, porque assim, no primeiro retiro a gente já se olhou e já criou uma liga, e dali começamos uma conversa, e eu já tinha, assim, na primeira vez que eu sentei zazen, falei, eu acho que é isso que eu quero para a vida, inclusive para a vida monástica, né? Então, fui praticar com o Koen Sensei, e cá estou, conversamos, e aí ela fez minha ordenação, e aí a gente seguimos praticando até hoje, né? A gente sempre remete de onde a gente é, né? Então, eu sempre vou ter essa linhagem, né, ininterrupta, né, de Koen Sensei, voltando para trás até o Buda histórico. Nossa, que interessante. E assim, ó, o senhor, você falando e eu pensando assim, ó, ah, como eu sou ignorante nessa questão, não no sentido pejorativo da palavra ignorante, né, mas no sentido, né, literal, de ignorar, né, sobre o budismo. Nossa, muito esclarecedor. E assim, e muitas curiosidades também, né? Qual é o cotidiano de um monge? O senhor tem restrições do que o senhor pode e que não pode fazer? É celibatário? Todas essas questões, assim, pontuam a minha curiosidade. Legal, não, boa pergunta, assim, depende muito da escola budista, né? A gente tem uma divisão, então, do budismo, na verdade tem três grandes guarda-chuvas no budismo, né? Porque o budismo, ele é uma religião, e eu começo afirmando que é religião porque ele não é filosofia, todo mundo tem esse engano que, é uma filosofia, não, ele é uma religião permeada de elementos filosóficos, ele é Hum, religião porque ele tem localização geográfica, ele tem contexto histórico, ele tem cultura, então, e tem uma estrutura, inclusive, né, hierárquica, inclusive. Então, uhum. olhando para esse guarda-chuva, então, inclusive levando em conta a geografia, a gente tem três grandes escolas. A gente tem o budismo Theravada, como eu falei, que é o budismo que se chama budismo dos antigos, que é uma escola que vai manter os primeiros ensinamentos do Buda. Essa sim, ela tem algumas restrições com relação à alimentação. Os monges seguem o que se chama de Vinaya, que são conjuntos de normas monásticas, então esses são celibatários. A gente tem o budismo tibetano, famoso budismo tibetano, que é do Vajrayana, do Caminho do Diamante, né? Quem é daqui do Sul já ouviu muito falar em Três Coroas. Três Coroas é budismo tibetano, então, para que fique claro, que uma das ramificações do tibetano é Sua Santidade Dalai Lama, Uhum. é uma das ramificações, né? Não é a única, né? Daqui é deixado Guktuk Rinpoche. Uh, e aí tem o budismo Mahayana, que é um grande guarda-chuva, onde vão ter várias escolas, vão ter escolas do budismo chinês, que é o budismo Chan, vão ter as escolas do budismo Terrapura, e essas divisões, para que fique claro, na verdade, essas escolas não brigam entre si, nenhuma delas é dona da verdade. Na verdade, essas escolas, elas se organizaram focando em determinados ensinamentos do Buda histórico, porque Buda tem catalogado, se fala cerca de 84 mil ensinamentos desde as ciências contemplativas, né, meditação, até os chamados sutras, que são ensinamentos que ele deu, ensinamentos verbais que os alunos dele, né, Mahakasyapa, Macacaxô, anotou, enfim, e as pessoas fizeram um compilado disso. Então, cada escola vai ter um foco. A gente vai ter o budismo Terra Pura, que eles vão ter, por exemplo, um foco no Buda Amitabha, que é o Buda que se chama Terra Pura. Terra Pura é algo que remete ao paraíso, mas não é o paraíso na perspectiva cristã, né, para que fique claro. E aí a gente vai ter as escolas Zen, né? A gente vai ter a Soto Zen, que é a minha, onde a prática central é o Zazen, que é essa meditação silenciosa, sem mantra, sem música, sem nada. E tem o que se chama de escola Zen Rinzai, onde eles estudam umas coisas chamadas de koans. Koans são frases que não fazem muito sentido, porque a ideia é quebrar essa lógica da mente, essa lógica até cartesiana que a gente tem, muito metódica, muito, às vezes, de fazer determinadas coisas muito por uma lógica de lugar comum, né? E aí, então a ideia do Rinzai é quebrar a lógica com algumas perguntas do tipo, qual é a face dos teus pais antes de tu teres nascido? Ou qual é o som da palma de uma mão? Então, eles jogam algumas perguntas assim, parece que não fazem muito sentido para a gente
parar e ver se entende elementos profundos e sutis da existência. Então, do budismo Mahayana, agora sim respondendo a tua pergunta, o que a gente vai ter basicamente são o que se chama de preceitos. São algumas diretrizes que a gente segue, como, por exemplo, vou falar de algumas aqui, né? A gente, por exemplo, se fala como não matar, não roubar, não mentir. Parece isso uma obviedade, mas é importante falar porque isso é uma diretriz clara. E que também isso é falado de uma perspectiva metafórica, ou seja, não é só o não matar, né, a coisa lá do o assassinato. É não matar tempo, não matar motivação. A gente não mata tempo, né? A gente sempre fala muito no Zen que a gente não perde tempo, porque a gente, né, a gente fala que a vida literalmente é muito curta, então estamos aqui agora. Quando a gente fala também, como um dos preceitos, não abusar da sexualidade, né? Tem a ver com isso, né? A gente não é celibatário no Mahayana, né? Vários de nós são casados, tem filhos, né? Com Sensei tem já é até bisavó, então ela foi casada com um monge, inclusive tem casais de monge, inclusive casais homoafetivos, o budismo ele não foca nisso, todas as pessoas têm a oportunidade do despertar, que a gente fala, de ter uma vida desperta com sabedoria e compaixão, então não se tem restrições à orientação afetivo-sexual ou de gênero, não se tem restrição nenhuma a isso, só que o grande nosso foco, vou resumir talvez numa frase, é não causar ou minimizar sofrimento. Então, por exemplo, restrição alimentar. Nós não somos obrigatoriamente vegetarianos, vai da escolha individual de cada um. Por exemplo, a culinária do Zen, ela é o que a gente chama de Sojin Ryori, ela é uma culinária vegana, inclusive, onde alguns temperos até não entram temperos muito fortes como alho, como cebola, tem umas questões até da prática, enfim, ligadas à medicina até tradicional japonesa, mas a questão de ser vegetariano não vai literalmente cada uma, e é uma questão até bem polêmica e muito pessoal, né? Porque a ordem se não restringiu, Buda não era vegetariano, nem muito menos vegano, para que fique bem claro. Então, as pessoas, né, fazem, a gente entende alguns elementos filosóficos, alguns elementos até científicos, quando se fala do veganismo, das questões da emissão de carbono, de produção de água, isso nós entendemos profundamente, mas não é todo mundo, né? Então, até tem uma nova classificação que eu achei muito curiosa, que essa, acho que a maioria de nós monges seguimos, que é o que a gente chama de flexitarianismo. É curioso esse nome, porque na verdade significa o quê? Dentro do possível a gente evita coisas animais, mas a gente evita mais por uma escolha, né? E pensando nos elementos até, nas argumentações que as pessoas veganas até têm. Mas se, por exemplo, tiver algo que me for oferecido, eu não rejeito. Porque no Zen tem muita coisa que a gente recebeu que nos é doado. Né, e aceitar Buda, a gente mendiga, né? Por exemplo, no Oriente, a gente faz takuhatsu, que é mendicância. É como um frei aqui no Brasil, né? Um frade, né? Algumas ordens, eles pedem esmolas, irmanduce, né? Pedir esmolas. Então, isso a gente entra nessa pegada também no Oriente. Então, inclusive, alimentos a gente não rejeita, né? Então, mas isso é de cada um, tá? Isso não é uma determinação da ordem, né? De ser vegetariano, vegano, nem de ser celibatário, mas a gente tem esses preceitos para a vida, né? De, obviamente, não se deixar tomar pela raiva, como eu falei, a questão da resposta, né? Eu posso sentir raiva, mas eu não me deixo tomar pela raiva a ponto de gritar, de ser... Isso não, né? Que é um treino nosso, né? Então, é isso, assim, em linhas gerais, né? Tem muitas outras coisas que a gente poderia explicar acerca de preceitos, mas não tem nenhuma restrição, assim, alguma normativa, né? Assim, isso não dá de jeito nenhum. Tem coisas detalhadas, mas dentro da ordem, né? Não tem dia santo, né? Por assim dizer, por exemplo, no budismo. Temos datas especiais, sim, que a gente faz retiro, mas não tem nenhum dia que a gente se recolha, enfim. Não. Isso geralmente a gente faz em grupo. Né? Individualmente, o que a gente vai fazer é, obviamente, a gente acorda muito cedo, senta para meditar, né? Senta em zazen antes do café da manhã, geralmente. As nossas refeições nos mosteiros a gente faz geralmente em silêncio, não se fala nada, é ritualística, inclusive tem toda ritualística até para comer, tem uma maneira de comer muito organizada, né? O Zen é um método, a gente fala, é muito metódico, tem cerimônias que a gente faz, né? Manhã, meio-dia e noite, e vai inserindo, inclusive, o trabalho cotidiano no meio disso do mosteiro, né? Então, a gente faz tarefa doméstica mesmo, de lavar o chão, de lavar banheiro, né? Uma das nossas etapas de formação, por exemplo, é lavar banheiro. A gente, quando vai sair do noviçato, quando vai deixar de ser noviço, para ser um monge, que eles chamam de trainee, digamos assim, a gente passa 3 meses lavando banheiro, porque eles falam que quando a gente
determinadas, para quebrar essa coisa do ego, né, de graus importantes, a gente faz tarefas que talvez sejam consideradas não muito dignas, né, ou tarefas que as pessoas possam olhar e falar, bom, isso não condiz com a hierarquia, e não tem isso no Zen, né, a gente até hoje está a serviço, né, o papel do monge é servir, então a gente está a serviço, se tiver que servir uma bandeja, a gente serve, se tiver que limpar um chão, a gente limpa, e é como eu falei, foram 3 meses lavando o banheiro como prática, inclusive, sagrada religiosa. Essa foi a parte mais difícil ou o que que tu achou de mais difícil assim, ó, da tua vida de antes e para de agora? Ah, o grande desafio é colocar em prática os ensinamentos, principalmente fora do Zazen, né? Uma brincadeira que eu faço muito com os alunos e com os praticantes é o que você faz depois que o sino toca? Porque quando eu estou em Zazen, mesmo em grupo, porque meditar em grupo é muito gostoso e é muito mais fácil do que fazer individualmente, do que sentar em Zazen individual. Por isso que as pessoas falam, ai, monge, é muito difícil meditar. Tem vários mitos que se criaram em cima da meditação, né? Que desde o não consigo parar de pensar, porque ninguém para de pensar, gente. É uma prática pensante, né? Sua Santidade Dalai Lama sempre fala que a nossa mente ela é incessante e luminosa. Então a gente tem trilhões de fluxos mentais. Não vai parar, não para mesmo. O que acontece é que talvez dê uma decantada no excesso. Isso talvez aconteça, né? Mas parar a gente não para. E também meditar sozinho é mais difícil. Em grupo é uma delícia porque um ajuda o outro, mesmo no online. A imobilidade de um, o desafio de um é o desafio do outro. E a gente se ajuda no silêncio, como eu costumo falar. Então, meditar é bom porque, assim, tô lá eu quietinho, sozinho, isolado. Tocou o sino, vou para a vida cotidiana. E aí? Esse é o desafio, né? Como ser um ser humano a serviço do mundo com mais sabedoria e compaixão. Talvez esse tenha sido o meu maior desafio, né? E principalmente em relacionamento com outros seres humanos, né? A gente é muito diferente entre si. A gente tem coisas comuns, né? 2 olhos, um nariz, uma boca, dedos, cabeça, tronco, membros, mas a gente vai ter as diferenças constitucionais e vai ter as diferenças mesmo de ideias, de pensamentos, de história de vida, né? O que a gente viveu, seja coisas boas, seja coisas traumáticas até aqui. Então a gente é muito diferente, né, entre nós. E esse convívio entre nós é que é desafiador, sempre foi, né? Para viver em sociedade é desafiador. Né? Então, para mim, continua sendo difícil isso. Mas dentro da prática monástica, talvez essa questão da sabedoria e compaixão, porque o treino em si, ele faz parte, a gente sabe que faz parte, não é fácil, né? A coisa do zen, todo mundo acha que o zen está numa boa, e a vida zen, ela não é romântica, né? É um convite ao despertar. Então, vamos lá, tem trabalho a ser feito, se acordar cedo, isso para mim não foi problema. O mais difícil, como eu digo, é quando o sino toca, que bom, vou para a vida cotidiana, e aí? Agora o senhor falando, e antes de eu chamar o intervalo, eu vou ter que fazer um comentário. Eu li um tempo atrás um livro e eu não sei se eu vou dizer o nome certo, que faz tempo, eu acho que é A Arte da Felicidade, que é a entrevista de um médico americano com o Dalai Lama. E Hum, que é fantástico, assim, eu acho que todo mundo deveria ler, e daí é sobre o budismo tibetano, né? Ele vai, faz toda a entrevista. Não, ele não é médico, ele é um jornalista, né? ele é Isso. jornalista. Isso, faz E tanto claro, tempo que eu li, e daí ele fala dessa questão, né, da dificuldade da compaixão. E uma coisa que me marcou muito, e que assim, ó, às vezes eu tenho para mim, assim, quando alguém me incomoda, me irrita, e numa parte lá do livro, o Dalai Lama ensinou que a gente precisava olhar o outro apenas como um ser humano. Ele é um ser humano como a gente. E como isso faz diferença, né? Eu acho que é perceber a legitimidade do outro, né? Porque quando a gente tá com raiva, a impressão que dá é que aquele outro ser deixa de ser um ser. exatamente. Porque tem uma grande questão, né, que a gente acaba não exercitando, e o budismo nos coloca de frente a isso, que é o conceito do não eu. A gente fala muito do eu, né? Eu isso, eu aquilo, eu gosto, eu amo, eu odeio. A gente usa muita coisa do eu, que a gente entende que o ego, sim, ele tem a sua importância enquanto preservação, né, dessa casca, de esse saquinho de músculos e ossos. Né? Então, o ego, ele tem essa importância, também para preservação, né, desse ente chamado eu, mas a gente também trabalha no budismo com não eu, que é
não existe uma identidade, né, autogerada, autossubstanciada e destacada da realidade. A gente está inserido no meio. Então, essa coisa realmente é bem importante falar da legitimidade, porque é isso, ela nos coloca no lugar do, peraí, tem muitos eus no mundo. Não tem só o eu, meu eu não é mais importante que o do outro. Tem muitos eus no mundo, e aí é que a gente trabalha com isso, porque, por exemplo, quando eu pego a própria pandemia do Covid, né, eu sempre gosto de citar a pandemia, porque olha a etimologia da palavra, pan, né? O prefixo é pan, quer dizer, pan é todos, atingiu tudo, é global. Então, todo mundo, em maior ou menor grau, independente de questões sociais, condições de saúde, enfim, todo mundo foi afetado de alguma forma, né? A gente teve que se isolar, teve que as universidades, né, tiveram que passar para a metodologia forçadamente para o EAD quase que integral, e agora está se vivendo o desafio de retomadas ao presencial, vai ficar híbrido, como é que é? Então, vários consumos, né, vários conselhos universitários se reunindo e discutindo isso. Então, veja que a gente tem, né, esse elemento do... São vários eus discutindo várias coisas. Então, tem a ver um pouco com isso, né? Então, eu não estou destacado da realidade, eu não sou melhor nem isolado, né? Cada um de nós, né, o conjunto de causas e condições, num tempo, né, falando em 2022, né, num contexto histórico, num local, né, Brasil, numa região sul do Brasil. Então, é esse lugar que a gente tem que falar e começar a entender que é isso, né? A coisa do outro que é um ser humano, né? E não coisificar. A violência, ela entra muito nisso, né? Quando eu violento, quando eu agrido alguém, essa pessoa deixa de ser uma pessoa, ela passa a ser um objeto, uma coisa, né? Vide as questões históricas, como o povo negro escravizado, né? Que eles eram reduzidos a mercadoria, né? Eles eram vendidos, né? Olha que tenebroso, né? E eles eram literalmente coisificados, né? A violência contra a mulher é a mesma coisa, né? Quando um homem, né? O agressor, ele fala, você é minha, é o sentido de posse, de coisa, eu estou coisificando essa pessoa. Então, a violência, ela entra muito nisso, né? E quando eu falo que não, se trata de um ser humano, a coisa muda, né? Porque ser humano, realmente, é questão da legitimidade que eu estou falando. Olha, tá muito difícil interromper a conversa, porque tá muito prazerosa, não dá vontade de parar de conversar com o monge Yaku-san. Mas nós precisamos fazer um intervalo. Daqui uns minutinhos a gente volta. Não saiam daí, continuem nos ouvindo, que muita coisa boa vem pelo ar. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do monge Yaku-san. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Traremos sempre assuntos que sejam do seu interesse. Ainda na linha da meditação, monge, já emendei a vinheta do intervalo, já emendei com a pergunta, de tanta ansiedade de ouvi-lo. Ainda nessa questão da meditação que o senhor falava que foi uma dificuldade sua, né? E eu me identifiquei assim, ó, já tentei fazer vários assim, ó, por vídeo, por áudio. Até gostaria de saber o que o senhor pensa disso, porque na internet tem uma infinidade, né, de ofertas, de formas de meditação. O que o senhor pensa sobre isso? Ela faz bem? Vale a pena a gente ir para o YouTube? Não, é ótimo o teu questionamento, porque eu acho que é o desafio de várias pessoas, porque tem muitas técnicas, né? Muitas formas diferentes de meditar, por assim dizer, né? Eu, na verdade, né, eu ensino e eu pratico o Zazen. O Zazen, ele é além da meditação, né? Porque quando a gente medita, meditar é um verbo transitivo, né? Eu medito sobre algo, eu medito em algo, né? Eu tenho um foco, geralmente. E o Zazen, na verdade, eu brinco, né, que ele é o meio e o fim em si mesmo. Então, a gente sente, é uma prática do que a gente chama de corpo-mente.
A gente senta tudo junto, senta com o corpo e mente não dissociados e senta e se observa. Observa o corpo e observa a mente, tudo meio que casado. O que eu sempre costumo falar é que, assim como eu brinquei, né, no início, que não existe a verdade absoluta em nenhuma escola budista, né? O que a gente fez foi ter diferentes olhares sobre os ensinamentos do Buda histórico, né, do Shakyamuni Buda. A meditação, o que eu sempre digo teste, sempre vale a pena testar e pratique aquilo que faz sentido para ti, que te toque, que realmente você perceba que teve algo especial em realizar isso. Seja com mantra, seja com música, mindfulness que seja zazen, seja outra técnica, né? O importante é que pratique e que você se sinta, né? Bem, que perceba que, bom, tem algo especial e que fez sentido para mim. Né? Eu sempre falo a questão da busca de sentido, né? Que o Viktor Frankl falava tanto, tem a ver com isso, né? É importante praticar algo que faça sentido, né? Eu não estou trazendo aqui verdade, né? O budismo, ele não é uma religião proselitista, ou seja, eu não vou falar, gente, a verdade está aqui, a técnica é essa, não. O budismo, na verdade, o Buda, ele deixou uma das possibilidades que pode ser encontrada, inclusive, por exemplo, na meditação cristã. Para quem é cristão, tem uma associação linda mundial chamada Associação Cristã, né? Tem uma ordem de monges chamada Monges Trapistas, né? Que eles fazem. Thomas Merton, o maior exemplo disso, e ele meditava, né? Thomas Merton, ele mesclava cristianismo, inclusive com budismo, porque ele pegou o zazen e adaptou para a vertente cristã. Isso é maravilhoso, sabe? Então, não tem uma verdade. O importante é talvez ver aquilo que faça sentido para ti, experimentar, né? O zazen é legal porque remete ao Buda histórico, né? Uma prática de 2.600 anos pelo menos, mas obviamente a pessoa quer testar outras coisas, por favor, né? Testem, né? No budismo tibetano tem várias técnicas, né? Do reduzir os sentidos. Eu vou ter a shamatha, que é uma prática muito voltada para o coração, né? Onde se fala da compaixão, inclusive, né? Se observa elementos da compaixão e assim por diante, né? Então, né? Realmente, possibilidades tem muitas, e aí, à medida que for vendo, né, a pessoa vai testando. Inclusive, né, vão ter vídeos de zazen, pessoas ensinando zazen online. Né? E quem assim nunca fez nenhum tipo de meditação e não sabe nem por onde começar, por onde ela pode iniciar? Qual é o primeiro passo? Tem uma técnica que eu gosto. Primeira a coisa é a pessoa poder parar e se observar, né? Eu sempre digo, né? Eu gosto de falar que respiração consciente, a gente parar e respirar, né? A respiração, ela é uma âncora, né? Tanto que fez muita falta a questão do ar, né? Durante a questão do Covid aí, né? Vide as intubações, a crise de oxigênio que teve em vários locais, porque o ar, ele é um elemento muito essencial, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar é a pessoa aprender a respirar de forma consciente, observar a respiração. A gente tende a ter uma respiração muito curta, é muito alta, é muito no tórax, é muito no alto. Quando eu paro e observo a respiração do início ao fim, literalmente eu consigo, inclusive, reduzir os batimentos cardíacos. Se eu estava ansioso, essa ansiedade vai diminuindo, é uma maneira. Tem um vídeo no YouTube que eu gosto muito, que ele pode ser o começo, que é chamado Meditação em 1 minuto ou Meditação em 1 instante. Eles mostram como 1 minuto de meditação pode fazer diferença. A pessoa parar e se observar por 1 minuto. E esse vídeo é maravilhoso porque ele é quase como se fosse zazen, assim, é 1 minuto de zazen. A pessoa para e fica quietinho. As minhas palestras com o Sensei também faz isso, né? Que normalmente as nossas palestras, a gente começa fazendo esse instante de respirar consciente. A gente para um pouquinho. Porque é isso, né? A gente, por exemplo, quando vai para um evento, né? Chega agitado, né? Eu vim do trabalho, vim correndo e tal. E às vezes parar e poder se observar um pouquinho, só respirar de forma consciente, isso faz toda a diferença. Então, respiração talvez seja o início de tudo. E esse vídeo da meditação em 1 minuto eu acho muito interessante, porque assim, ele dá um vislumbre, assim, em 1 minuto, opa, a gente já percebe a diferença, porque ele faz o início, ele faz inclusive o fim, o pós-meditação. Acabou 1 minuto, ele vai falar o que percebeu, como é que tu te sentiste, enfim. Eu já anotei aqui para não esquecer. E esse exercício, ele é importante para a autoconsciência, né? Que às vezes a gente não sabe nem o que está sentindo. Antes eu percebia, eu fui professora da educação básica por 22 anos. Entrei na universidade em dezembro, sou novata aqui. Então, eu trabalhava muito com os anos iniciais, essa autoconsciência para eles saberem o que eles estavam sentindo. Até eu fazia um exercício assim, eu fazia carinhas, tipo os emotions que tem agora,
que na época, né, há um tempo atrás, não era, então eu fazia a carinha assim, de feliz, triste, raiva, e ele podia, durante a tarde, lá colocar num painel, identificar aquilo que ele estava sentindo e colocar no painel aquela carinha. Porque eu acredito que é importante, desde de criança, ele identificar o que ele está sentindo. Porque é comum adultos, às vezes, eu não estou bem, mas não está bem porque ele não identificar a emoção que está sentindo. Então, eu acredito que esse exercício de meditação é um exercício de autoconsciência, né? De se perceber, de se sentir, né? Que é uma grande dificuldade. Eu acho que no mundo é tão corrido que as pessoas às vezes esquecem de se perceber. Exatamente, é isso, né? A gente é bombardeado por informações ao longo dos dias, né? Uma coisa que eu aprendi com o pessoal do jornalismo, uma informação que me chamou muito a atenção, é que ao longo de um dia como hoje, né? Um dia comum, um dia de semana, que eu acordei, fiz minhas coisas em casa, né? A gente vai para o trabalho cotidiano, vai para a escola, enfim, faz as refeições, depois volta, né? Para descansar e para depois dormir para mais um dia. Em um dia comum, o ser humano ele é capaz de ele absorve, na verdade, 1 trilhão de informações. É muita informação, porque é isso. Desde o feed do Instagram até uma notícia, uma música nova, uma música, né, um outdoor. Se eu for para a universidade, aí vão ter ensinamentos novos, se eu sou universitário, né, vai ser um dia recebendo um monte de informação, um meme, um emoji, né? Qualquer informação nova, né, que entra é assustador. Então, se eu não paro e me observo, né, quem sou eu no meio disso, fica difícil, né? Trazendo para a área da saúde, o William Osler, ele foi reitor na primeira Universidade de Medicina do Canadá, eu gosto muito de uma coisa que o William Osler falava, e tem tudo a ver, inclusive, com a minha prática, né? Que ele fala assim: antes de saber que doença o paciente tem, procure saber que paciente tem a doença. Ou seja, a gente fala muito isso na saúde para tirar os estigmas, né? Porque, por exemplo, eu vou usar um termo bem feito, tá? Vocês me desculpem, né? Se usou por muito tempo a palavra aidético, tuberculoso. São adjetivos, é muito feio, né? A gente está falando de pessoas, né? Pessoas que, por um acaso, uma das condições é ter HIV. Então, não é um aidético que está ali. É uma pessoa que vive com HIV, uma pessoa que tem tuberculose, que está tratando tuberculose. Estou dando esses exemplos para falar exatamente que nós somos, né, seres humanos e estamos além desse volume de informações. Então, a meditação, né, qualquer ciência contemplativa, eu gosto muito de falar a palavra contemplativa, porque a gente aprende a contemplar a si e principalmente contemplar a existência. Porque a gente, quando senta para se autoconhecer, a gente começa a entender também como é que funciona a existência. Mais de achado que, o mundo está ruim, a humanidade não tem jeito, a gente talvez comece a entender que, bom, será que isso não está em mim? Talvez tenham elementos em mim que eu preciso, talvez, trabalhar, mudar um pouco as lentes de observar, não é negar os problemas, não é disso que se trata. A gente tem problema, e o primeiro ensinamento do Buda é um tanto quanto pesado, porque a primeira coisa que o Buda ensinou quando despertou foi: gente, sofrimento existe. E é sofrimento, gente, que eu digo, não é o sofrimento pesado, carregar uma cruz, é o do dia a dia mesmo. É pegar fila, é se molhar na chuva, é pagar imposto, é pegar fila, né? São essas coisas que, dependendo do tipo de resposta que eu tenho, me mobilizem muito. Pode ser que uma fila não tenha nada demais, pode ser que uma fila seja, nossa, que coisa chata, né? Então, desse lugar que a gente aprende a olhar a vida com outras lentes e entender que, bom, algumas coisas eu não consigo mudar, eu vou talvez me reajustar, né? E a resiliência entra nisso, né? Não é resignação, é eu me mudar aquilo que eu não consigo realmente mudar, mas coisas que talvez precisem de mudança, bom, eu vou lá e vou fazer a mudança e vou fazer o que o Gandhi falava, né? Seja você mesmo, você mesma, a mudança que queres no mundo. E essa questão das emoções, nessa linha das emoções, o que o senhor pensa da questão se as emoções podem nos adoecer? E assim, existe dissonância do Yakuza médico e do Yakuza monge?
né, nesse quesito do adoecimento psicossomático? Uhum. Boa pergunta. Essa questão da saúde emocional. Saúde emocional, acho que é um tema que vem sendo cada vez mais estudado, né? Existe o conceito, né? Aliás, o Daniel Goleman, que Uhum. é tibetano, inclusive, é professor de meditação por muitos anos, né? O Daniel Goleman, que vai falar muito da questão da inteligência emocional. Ele que Uhum. trouxe esse conceito, acho que à tona, ainda nos anos 90, né? A questão de falar mais do que a inteligência lá do QI, a inteligência emocional, né? A capacidade de eu dar respostas adequadas a determinadas situações. Existe uma área do conhecimento da medicina, que é um nome bem grande, tá? Que eu vou falar, que é psicoimunoneuroendocrinologia. Este nome Nossa, gigantesco, eu acho que eu não ia decorar esse nome. literalmente, ele obviamente, 4 áreas, ele vai envolver psicologia, psiquiatria, as questões mentais, ele vai estudar imunologia, vai estudar endócrino, e ele vai estudar exatamente, uma área do conhecimento onde eles estudam exatamente de que forma o organismo responde a determinadas emoções. Então, eles estudam as respostas orgânicas às emoções. Então, tem tudo a ver. Quer ver um exemplo da ansiedade? Por que que pessoas que, quando estão ansiosas ou estão na crise de ansiedade, pegando o transtorno de ansiedade enquanto Uhum. né, tem que tratar, por que que essas pessoas têm sintomas reais? Se eu for medir o batimento cardíaco de uma pessoa em crise de ansiedade, vai estar em cento e muitos. A pessoa vai estar com taquicardia, sim. E essa manifestação é real, não é Uhum. imaginação. Essa pessoa está tendo um ataque cardíaco real, a pressão subiu. Por quê? Existe uma resposta ao ambiente, um ambiente que seja ansiogênico vai causar, obviamente, um disparo de catecolamina, de adrenalina. E o disparo de adrenalina é o melhor exemplo, o exemplo mais simples e fácil. A adrenalina vai dar várias respostas, gente. Ela vai dilatar a pupila, ela vai disparar o coração, ela vai mobilizar a glicose do fígado, ela vai trancar o intestino, ela vai fazer várias coisas que a neurofisiologia chama de luta ou fuga, né? Ou eu luto contra essa situação, eu corro. Uhum. Então, Né? é Aham. tipo um bicho no meio do mato. Assim, havia um leão. O que eu faço? Eu vou lutar com ele ou eu vou fugir? É isso que a neurofisiologia fala, e essa resposta emocional ela é exatamente disso. Só que, como nós somos seres que temos sim uma consciência privilegiada, o nosso estudo, talvez caiba quando falamos em saúde emocional, talvez aprender a modular essas emoções. E eu falo todas elas, gente. A gente não anula emoções como raiva, tristeza, medo. A gente aprende a observar. Né? Eu não estou falando aqui para ninguém negar. Não tem por que negar, até porque a gente tem que fugir de uma coisa que me preocupa muito quando se falam em monges, quando se falam em pessoas que meditam, ou pessoas até que fazem práticas integrativas, que me preocupa muito uma coisa que a gente chama de positividade tóxica, né? Que é muita coisa do tudo bem, tudo lindo, namastê. Eu E tô eu zen. fico, eu sou zen, e o ser não é, como diz o Sensei, não é ficar de papo pro ar. O ser zen é estar desperto no mundo, é ter ação correta no mundo, inclusive em situações que talvez não sejam tão agradáveis. Então é desse lugar que a gente fala, né? Então a gente não aniquila emoções ditas negativas. O que a gente faz Uhum. é popular, a gente observa. Então, saúde emocional, gente, assim, é tudo que há de mais importante e aprender a modular isso. Bom, psicoterapia existe inclusive para isso, né? Para a gente, Sim. inclusive, aprender a modular quando tem algo que realmente está muito desconforme. Estou muito triste com uma situação relacional, por exemplo. Bom, a terapia está aí para isso, né? Porque, inclusive, uma coisa que eu costumo falar é que meditação, zazen, não é terapia. O foco dele é outro. Não é para eu resolver questões, eu não vou resolver questões pessoais minhas na almofada de meditação. Eu vou aprender a me Uhum. conhecer. Talvez a partir do zazen que eu vou falar, talvez eu precise de terapia. Porque tem uma situação assim assada e vamos lá. Sim. Ainda no quesito da ansiedade, e a gente vê assim o número de pessoas deprimidas e depressivas cada vez aumentando mais, inclusive desde a infância, né? O que que a gente pode fazer para manter esse equilíbrio, para se Tem várias, manter? perfeito. Tem várias estratégias, né? Uma ótima pergunta, porque a gente realmente vem percebendo esse aumento.
Muito em virtude de uma sociedade adoecida, né? A gente teve vários elementos sociais que nos colocaram diante de adoecimento. A gente tem as questões de, obviamente, da pandemia. A gente tem, às vezes, relações de trabalho, né, muito adoecedoras, né? O burnout está se falando cada vez mais, né? Se as lideranças não olham para isso, as pessoas vão adoecer cada vez mais, vão ter cada vez mais afastamento. Se eu não olho para isso, Uhum. eu apenas cobro e eu não tenho a contrapartida de talvez observar a saúde de fato dessa pessoa. Então, as estratégias são muitas. Primeiro, eu já comecei falando, né? Organizacional. Então, eu preciso Uhum. ter um olhar para as organizações. Qual é a cultura da empresa onde eu trabalho? Qual é a cultura da escola onde eu trabalho? Qual é a cultura da instituição, da religião, da comunidade onde eu vivo? Então, esse é um ponto. Depois eu vou ter estratégias. A meditação é um dos elementos, não vai ser o que vai resolver, né? É um dos, né? Ela é uma estratégia de autoconhecimento, sim, né? Tem um filósofo israelense, né? O Yuval Harari, que fala, né, que meditação vai ser um dos elementos do século XX, é uma das lições do século XXI Aham. que ele. Ai, amo esse As pessoas vão autor. meditar cada vez mais e legal, mas é uma das estratégias, não é a única. Então, eu comecei falando de organizações, eu comecei falando do que a gente chama de determinantes sociais em saúde mesmo, né, gente? A gente está falando, afinal de contas, do sétimo país mais desigual do mundo. Eu tenho desigualdades Uhum. sociais terríveis, então como é que eu vou falar, sei lá, de saúde emocional, de talvez de equilíbrio, para uma família que mal tem o que comer? Então, eu talvez tenha que garantir alguns elementos básicos para quem está em insegurança alimentar, quem está em insegurança de moradia. Eu garantir desses elementos, bom, aí a gente agora vai trabalhar. Vamos falar agora da gente, né? Dos adoecimentos outros, né? E aí falar de violência, de opressão, de uma série de coisas que a gente tem que olhar. Então, eu falo dessa questão da cultura, cultura organizacional, cultura da sociedade, porque é importante eu poder entender algumas coisas, né? Principalmente quando eu falo de respeito, né? Do respeitar as diferenças e não é tolerar, né? Se usou por muito tempo a palavra tolerância. Tolerância é uma palavra meio esquisita, que é assim, eu tolero. Ai, e não é disso que se trata, né? A gente tem que aprender a dialogar com quem talvez seja diferente de nós, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem o diálogo interreligioso, que é um grupo de lideranças de várias religiões. A gente tem pai de santo, tem rabino, tem monge, né, tem pastor. E a gente, na verdade, mais do que aquilo que é diferente, a gente olha para aquilo que é comum. Todo ser humano, ele, no fim das contas, ele quer ser feliz, ele quer ser feliz. Né? Se fala Uhum. felicidade. No Zen, a gente até não usa muito a palavra felicidade, a gente usa a palavra contentamento. É o contentamento com a existência. Mais do que felicidade, porque felicidade parece que é uma coisa assim, eu coloco um foco. Só vou ser feliz quando eu tiver um carrão. Só vou ser feliz e a gente Uhum. sempre joga a felicidade para o depois, né? Joga para as férias, joga para o fim do ano, joga para a aposentadoria. A gente sempre joga a felicidade para frente e esquece de viver o aqui e agora, que eu posso achar contentamento nas pequenas coisas. Talvez eu não vá achar grande felicidade, principalmente se eu estou com uma situação que esteja me afligindo. Mas eu achar contentamento, poxa, acordei mais um dia, né? Tá difícil, mas vamos lá. Né? Eu achar Uhum. brechas de contentamento no dia é uma das alternativas de achar equilíbrio. E equilíbrio, né? É importante lembrar, eu sempre lembro isso, que não é um conceito estático, né? Equilíbrio é tipo, lembra da pessoa na corda bamba no circo, né? Ela tá sempre com uma varetinha Uhum. lá se equilibrando. Então, o equilíbrio ele é dinâmico. Às vezes eu tô para um lado, às vezes eu tô para o outro, e a gente vai fluindo com o fluir da vida. Perfeito. Até porque a única coisa que a gente tem, né, monge, é o presente. O passado não existe e o futuro é apenas uma possibilidade, né? Só temos o presente. Presente. O senhor fez a sua fala no temas emergentes sobre a questão do preconceito. E o que o senhor poderia nos dizer sobre essa questão do preconceito, tanto com os LGBTQIA+. O senhor já sofreu preconceito pelas suas escolhas? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Já, né? É importante a gente falar que, como eu falei em cultura, a gente tem uma cultura, assim, que ela privilegia algumas características de seres humanos e desprivilegia outras, né? Vou falar do cenário nosso Brasil, né? Onde, infelizmente,
por exemplo, o povo preto, com todos os seus elementos culturais, eles ainda sofrem muito preconceito, né? É o preconceito racial, é o preconceito das religiões de matriz africana, né? Os povos de terreiro passam muito trabalhos, né? Até foi importante lembrar, eu vou participar do Congresso Brasileiro de Saúde e Espiritualidade semana que vem, e me chamou a atenção os organizadores do evento contando que o fato de uma mãe de santo ter sido anunciada como palestrante foi suficiente para derrubarem a página. Então, veja que as pessoas, há quem diga que não existe racismo no Brasil. Existe, talvez não exista na bolha onde a gente está inserido, mas ele existe se a gente for para a rua e perceber, às vezes, as maneiras como as pessoas são tratadas, até as nossas próprias reações quando vê uma pessoa preta, os elementos estéticos. Então, é importante falar disso, porque o budismo, quando o Buda fala, né, que eu e todos os seres simultaneamente nos tornamos o caminho, ele não falou eu e todos os héteros, eu e todos os brancos, ele falou todos os seres, ele incluiu absolutamente todos. Então, é desse lugar que a gente vai falar, inclusive da inclusão a pessoas trans, e é realmente abrir todas as pessoas que têm oportunidade do despertar, né, que é o que o Buda fala, né, de ter uma vida como cidadão, como cidadã, né? E aí eu trago bem para o cenário da saúde, né, que eu gosto sempre de lembrar que o primeiro princípio fundamental do Sistema Único de Saúde é exatamente a universalidade, ou seja, o SUS é universal, ele é para todo mundo. Né? Só que a gente, obviamente, como eu disse, está falando do 7º país mais desigual do mundo. A gente, quando vai olhar para alguns elementos interseccionais de características nossas, a gente sabe que, infelizmente, o povo preto sofre bem mais preconceito e o povo branco é privilegiado, né? A questão do eurocentrismo, que se fala muito. As mulheres ainda também têm uma questão, né, de serem desvalorizadas numa série de elementos culturais, no dia a dia, quando a gente vai olhar, né? A gente ainda tem bem menos mulheres em papéis de liderança em relação a homens, algumas questões salariais também, né? Nem se fala, os dados estão aí para quem quiser pesquisar. Obviamente, a questão das pessoas LGBTQIA+, né, é mais além ainda, porque se criou essa celeuma até com alguns elementos religiosos, e aí também há quem use, infelizmente, elementos religiosos para perpetuar preconceitos, né? Como, por exemplo, historicamente os povos de terreiro sofreram, né? Quando se dizia que as práticas dos povos de terreiro são coisas diabólicas, isso é perpetuar elementos racistas, né? Então, é desse lugar que a gente fala quando observa. E sim, já sofri preconceito de várias esferas, inclusive por ser budista. Olha que engraçado, o budismo é uma religião que, na verdade, ele não é uma religião que, não vou chamar de privilegiada, mas é uma religião que não sofre tanta perseguição quanto os povos de terreiro. Mas eu já sofri preconceito por estar no local, estava de preto, careca, né, e me chamaram de aberração, assim, foi uma coisa muito esquisita. Mas é isso, assim, né? E que a gente também não pode se calar, né? Eu vi hoje um vídeo pouco antes da nossa conversa, né? Acho que na Assembleia Legislativa, não sei se era São Paulo, não lembro onde era, de um homem querendo calar uma mulher, assim. Ela falando, você não vai me calar, ele meio querendo calar ela, e era meio que entrar no embate, e ele querendo calar a mulher. Então, a gente ainda tem esses elementos. Então, é importante a gente olhar para isso, porque existe uma vertente do budismo que é atrelada ao budismo mais tradicional, que é o budismo socialmente engajado. Ou seja, tudo bem que é monge, às vezes a gente tem a voz mansinha, tá quietinho, mas a gente levanta a voz quando tem injustiça social, né? A gente brinca, eu sempre costumo brincar que eu digo, gente, na Idade Média, muitos monges eram samurais, eles estavam quietinhos, mas quando precisasse, puxava a espada. Então, é desse hora que a gente fala, faca na bota, trazendo bem para nós aqui. A gente precisa ser faca na bota quando tiver que ser faca na bota, não é ser faca na bota gratuito. Mas tem horas que sim é preciso quando tem injustiças acontecendo. Então, é desse lugar que a gente faz, né? A Guerra do Vietnã nos colocou nesse exemplo, né? De que monges vietnamitas, eles protestaram, né? Contra diversos elementos de segregação que aconteceram ao ponto de monges em lados extremistas até atearem fogo no próprio corpo, em sinal de protesto, né? Tem histórias por aí fora. Estou falando para ninguém fazer isso, por favor. Mas é desse lugar que a gente fala, né? A gente não se cala diante de injustiças, né? A gente sim tem que, obviamente, trabalhar pela inclusão, né? A gente está falando de uma sociedade, né? Onde, como eu falei,
pensando no SUS e pensando na própria Carta Magna, na Constituição, todo mundo é igual. E é todo mundo independente de ser o que seja. O que a gente fala no budismo é exatamente não gerar sofrimento. O que eu não posso é gerar sofrimento. Quando eu oprimo, eu gero sofrimento. Exatamente. E a busca pela equidade tem que ser de todos, né? Ah, monge, realmente tem tantas perguntas para lhe fazer, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu agradeço muitíssimo a sua presença, realmente assim, ó, um baita programa. Tenho certeza que os ouvintes também ficarão com perguntas, querendo aquele gostinho de quero mais, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Então agradeço a participação do monge Yaku-san. O T-Move vai ficando por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE, e apresentei o programa de hoje. A produção do programa ficou a cargo da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller, e trabalhos técnicos de Giano Al. Estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada, ouvintes que estão toda terça conosco. Até semana que vem!